Meus irmãos, o Salmo 27, por favor, se você puder abrir a sua Bíblia neste Salmo. Só um instante. Salmo 27. Já lemos o Salmo esta noite, mas eu gostaria de mais uma vez apenas repetir talvez o verso mais conhecido deste Salmo, o verso 1. Ele diz: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei?", diz Davi neste salmo. Creio que já comentei com os irmãos, mas me permitam repetir novamente, que uma certa ocasião estava eu dentro de um shopping e cometi um erro que os maridos não devem cometer. É entrar numa loja de calçado feminino. E entrei. Enquanto, claro, aguardava que todos os modelos, e não só modelos e tamanhos fossem vistos, encostei-me exatamente em uma prateleira onde havia uma série de calçados para esperar. Nesse momento entrou na loja uma senhora que era membro da igreja que eu pastoreava. Era, na verdade, uma esposa, inclusive, de um presbítero, então, totalmente conhecida. E ela entrou na loja e eu, de braços cruzados, encostado, fiquei aguardando o momento em que ela, com certeza, me cumprimentaria. Mas ela passou, como qualquer mulher normal nesta vida, olhando todas as prateleiras, calçado por calçado. Até que ela parou de frente a mim, certo? Quase que ao alcance do meu braço, olhando os calçados. Lembre-se, naquela época não se usava máscaras. Olhando tudo que estava à minha volta e não me viu. Foi embora, sem nem sequer me cumprimentar. Não por falta de educação, apenas porque ela não me viu. Eu comentei isso no sermão seguinte da igreja, claro, sem dizer quem era. Quase todas as senhoras da igreja foram me perguntar se eram elas, né? Exatamente porque tinha passado, visto tudo que estava à volta, mas não tinham me visto, me enxergado. A poucos metros ou menos de 1 metro de distância. Isso acontece muito conosco, frequentemente. Quando a nossa atenção fica voltada, em geral, ao contexto que cerca um determinado fato e deixamos de ver o que é óbvio, o que é claro, o que é, digamos assim, essencial. Isso acontece com os salmos, se vocês me permitem. Nós lemos os salmos, vemos muitas coisas neles, mas, em geral, inclusive nós, pastores, nos esquecemos de observar o que de fato é. O que de fato é. Isso, obrigado. O que de fato é essencial, e o essencial agora é um som, né? Som. Ei, obrigado. Obrigado, Vini. Se Deus permitir, a gente chega até o fim. Mas o que eu estava dizendo é que nós deixamos de ver o que é essencial, deixamos de ver aquilo que é fundamental no texto da Escritura. E é isso que eu gostaria que você fizesse num primeiro exercício comigo, se você puder. Volte a sua Bíblia aqui no Salmo, já que você está com ela aberta no Salmo 27, mas, por favor, vamos começar ali no capítulo 4, no Salmo 4, se você puder. Por favor. E o verso 1 diz assim: "Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha
justiça. Salmo 5, verso 1. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Salmo 6, verso 1. Senhor, não me repreendas na tua ira. Salmo 7, verso 1. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salmo 8, verso 1. Ó Senhor, Senhor nosso. Capítulo 9, ou Salmo 9, verso de número 1. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Capítulo 10, verso de número 1. Por que, Senhor, te conservas longe? Salmo 11, verso 1. No Senhor me refugio. Salmo 12, verso 1. Socorro, Senhor. Salmo 13, verso 1. Até quando, Senhor? Salmo de número 14, verso 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. E diz o Salmo 15, verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Salmo 16, verso 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Salmo 17, verso 1. Ouve, Senhor, a causa do justo. Salmo 18, verso 1 e verso 2. Eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo de número 19, e agora o verso 14, no final do Salmo, diz assim: as palavras do meu lábio, meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 20, verso 1. O Senhor te responda no dia da tribulação. Salmo 21. Na tua força, Senhor, o rei se alegra. Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra. Salmo 25, verso 1. Em ti, Senhor, ou a ti, Senhor, eleva a minha alma. Salmo 26, faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. E, finalmente, o Salmo 27, o Senhor é a minha luz. Desculpe-me essa repetição, mas a repetição é da Escritura. É porque nós, às vezes, ficamos dedicados a entender o contexto em que cada um desses salmos foram escritos. E muitas vezes também, nós mesmos pastores, estamos muito bem intencionados em tentar desvendar as circunstâncias, as emoções que o salmista, na verdade, traduzem em suas palavras. E ao final de cada um desses momentos, o que nós percebemos é que os salmos estão falando, na verdade, de Deus, não de Davi. O salmo é uma revelação sobre ele. Não há um salmo que nós passemos em que eles não estão dizendo ou que o Senhor é, ou falando com ele, em todos os tempos. Mesmo quando são os ímpios, as palavras dos ímpios que são repetidas, como no Salmo 14, diz o insensato no seu coração. E aí o que diz o insensato no seu coração? Que não há Deus, se referindo exatamente à pessoa de Deus. O que eu quero dizer aos irmãos é que estes salmos falam de Deus, e isso é o essencial, e o essencial que talvez nos escape. O Salmo 27, mais do que dizer sobre o que Davi passava, e mais do que dizer sobre a confiança de Davi, muito mais do que dizer sobre que, na verdade, Davi, de alguma forma, decidiu fazer, ou onde ele deposita sua confiança, o Salmo 27 começa claramente com uma definição: o Senhor é. E é exatamente o que o Salmo quer nos mostrar. Quem é o Deus em que eu e você cremos. O Salmo, na verdade, não é apenas uma palavra de conforto para pessoas aflitas. O Salmo é uma revelação do ser de Deus para mim e para você também. A maneira como Deus se revela. Só isso nos ajudaria muito, já nos traz uma verdade muito importante a compreender.
que as circunstâncias pessoais, que as dificuldades, os sofrimentos, as aflições, as angústias, bem como as alegrias deste salmista, nada mais é do que um meio, um instrumento que Deus escolheu para revelar a si mesmo. A vida deste homem, deste poeta, deste escritor, ou a vida de Davi, como cremos, é, na realidade, conduzida de tal forma que a sua vida expresse quem é o Senhor, expresse quem Ele é. E isso deveria ser claro para nós. A nossa vida não é um fim em si mesmo. A nossa vida, na verdade, não se esgota exatamente nos meus planos, nos meus sonhos. Nós não temos um Deus à nossa disposição para realizar o que eu desejo, para realizar os meus planos, para de alguma forma colocar em prática aquilo que eu planejei ou sonhei. Existe um Deus, sim, cuja soberania conduz a minha vida para que a minha vida expresse quem Ele é. E para que isso aconteça, Ele nos coloca, ou me coloca, em circunstâncias, em situações que expressem exatamente quem é o Senhor em quem eu creio. E é isso que o salmista, de alguma forma, revela-nos. O objetivo do Salmo é dizer quem é o Senhor. A vida aqui faz sentido, ou o texto faz sentido, exatamente quando eu e você compreendemos que o Salmo está nos dizendo: o Senhor é. Quem é o Deus em quem nós cremos? Como foi lido hoje, e você, se estiver com o Salmo em mãos, pode perceber, e o presbítero Vinícius expôs isso aqui, já tocou nesse assunto, e não preciso entrar em muitos detalhes. Este salmo tem duas partes, muito simples e fáceis de serem percebidas. Do verso 1 ao verso 6, se você observar, o salmo é tratado, ou ele vem, de alguma forma, escrito na terceira pessoa. É o salmista falando de. A partir do verso 7, é uma oração em que o salmista fala com Deus e não de Deus. Ele fala com o Senhor e não sobre o Senhor. Em geral, nós poderíamos pensar que o salmo é composto de uma parte de testemunho e outra parte, na verdade, que é uma oração de petição, etc. Mas, na realidade, eu acredito que o salmista não está necessariamente testemunhando a terceiros. Eu creio que o verso 8 nos mostra isso. Ele diz: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Então, eu respondo: Senhor, eu buscarei a tua presença. Eu não sei se vocês já passaram por isso, eu muitas vezes, em que nós nos pegamos conversando conosco mesmo. Eu não estou falando com ninguém, estou falando para mim. Tá? E aí, às vezes, eu converso até em voz alta, tá? Comigo mesmo. E esse, digamos, não é nem diálogo, né? Numa expressão mais técnica, digamos assim, é um solilóquio, ou seja, eu falando comigo mesmo, eu dizendo para mim. Isso acontece muito. Normalmente, eu costumo dizer para mim: você é lerdo, né? Você, na verdade, não viu. Rapaz, já vai você fazer outra coisa que não deveria. Quando nós, na verdade, conversamos conosco mesmo, diversas vezes. O salmista está exatamente numa situação semelhante a essa. Ele está falando com a sua alma, ele está falando com o seu coração. Ao meu coração me ocorre, significa, sim, que ele está se dirigindo a si mesmo e declarando para si mesmo, antes que possa orar, quem é o Deus em que ele crê. Ele está, na verdade, testemunhando a si, afinal de contas, quem é o Deus em quem eu creio. E faz isso muito claro no Salmo, exatamente nessa, digamos, divisão que vimos. Nós não temos tempo, infelizmente, para nos aprofundar, porque o Salmo ele é repleto, como os demais salmos, de figuras de linguagem que nós precisamos compreender e que muitas vezes não entendemos, e por isso lemos os salmos muitas vezes de maneira superficial. Mas permita-me caminhar aqui com vocês nessa, digamos, exposição que o salmista faz de quem Deus é, falando acerca deste Senhor para Ele mesmo. E, claro, Deus usando para que Ele nos diga quem, de fato, Ele é. Então, por favor, observe que isso fica, de certa forma, bem evidente no Salmo. Primeira verdade que este Salmo traz, se eu puder traduzi-la, é que Deus é a minha segurança, diz o salmista. Aliás, é isso que ele diz ao seu coração. O Senhor é
a minha segurança. Nós vivemos uma espécie de mar, digamos, de insegurança. Nós vivemos em situações diárias em que não temos o menor controle sobre absolutamente nada. E essa nossa insegurança natural nos faz continuamente nos apegar a qualquer vestígio de segurança que tenha, qualquer elemento que possa nos dar aquele sentimento de segurança que achamos que eles nos darão. É por isso que muitas vezes nós pensamos que dinheiro pode nos trazer segurança. Achamos que o emprego, um bom emprego, pode nos trazer segurança, principalmente um emprego em que eu não possa ser demitido. Aí eu penso na estabilidade de emprego, e isso me traz uma sensação, digamos, de segurança. Nós vivemos nos apegando a essas questões. Se eu estou enfrentando algum problema de saúde, eu entendo que a medicina e a tecnologia que temos hoje é a minha segurança. Se estou no campo profissional, eu acho que, na verdade, os cursos que eu possuo, exatamente aquele conjunto de diplomas que eu costumo, de fato, expor na minha parede, e eu penso que isso será a minha segurança. Nós vivemos uma espécie de contínuo se. Depois que os fatos passam, nós olhamos para trás e sempre dizemos, se eu tivesse praticado mais exercício, se eu tivesse feito aquela dieta, sempre se, como se existisse se. A vida não possui se. A vida não tem como, na verdade, ter outra hipótese. E é por isso que, na realidade, nós vivemos uma contínua situação de insegurança, e não é diferente com o salmista. A diferença é que o salmista diz, sim, que o Senhor é a minha única e verdadeira segurança. E ele faz isso com 4 figuras de linguagem que eu gostaria que você pudesse perceber no Salmo. A primeira é óbvia. Ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E veja bem, salvação está associada exatamente à luz. O Senhor é a minha luz. A palavra, já originalmente, desde o início, traz essa implicação de ser o oposto de trevas. Quando o mundo estava um caos, disse Deus, haja luz. E a luz aqui é a ordem num mundo ou numa inexistência de ordem, ou seja, em um caos. É exatamente quando Deus cria o cosmos, que significa exatamente essa ordem, e Ele diz, haja luz. A luz, na verdade, é a clara evidência de uma segurança. Quem anda na luz, diz a Escritura, não anda nas trevas. Provérbios, Salomão vai dizer que o homem insensato, ele, na verdade, anda à noite, anda no escuro, anda nas trevas, e ele nem sabe onde tropeça. Mas o homem que crê em Deus, a sua vida é como a aurora que vai raiando cada vez mais, até ser dia perfeito. A ideia é simples, de que a luz traz essa figura clara de segurança. Se você puder, o texto de Jó, capítulo 29, veja como Jó traduz a ideia de luz da mesma forma. Jó, livro de Jó, e veja o que ele diz no verso 1 ao verso 3 do capítulo 29. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dizem que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava. Percebam, Jó está dizendo, quem me dera aquele tempo em que essa luz, de fato, era a segurança que ele possuía. É por isso que João, quando escreve o seu prólogo do Evangelho, vai dizer que, na verdade, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. É por isso que Jesus, no seu discurso, diz, eu sou a luz do mundo.
É por essa razão também que João, quando fala da nossa comunhão com Ele, na sua primeira carta, vai dizer que aquele que, na verdade, confessa a Deus e, na verdade, comete pecado, não está na luz, porque quem está na luz está em comunhão com Ele. Nós não podemos estar em comunhão com Deus e permanecer nas trevas. E é por essa razão que o próprio João, quando escreve Apocalipse e fala do novo céu, da nova terra, diz que lá não haverá sol, porque, na verdade, a nossa luz será Jesus Cristo, nosso Redentor. Porque até o sol é figura, é tipo da luz que nós encontramos somente em Deus. É por isso que o salmista inicia o salmo, declarando que Deus é a sua luz. E aqui, se você, porventura, tem em mãos a nova versão internacional, ela traduz esse verso dizendo exatamente assim, ou seja, no Salmo 12, verso 5, se você puder observar, verso 5 do Salmo 12, vou ler aqui na nova versão internacional. Você pode acompanhar na Almeida atualizada, se você está com ela. Mas diz assim: por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Se você está com a Almeida atualizada, a palavra segurança aí foi traduzida como salvação. Correto? Salvação. Segurança. É essa a perspectiva do salmista. Quando ele se refere a Deus como luz, ele diz: o Senhor é a minha segurança. Como Jó, ele está dizendo: não andarei em trevas. O Senhor é a minha luz. Essa é uma figura que nos leva exatamente para a segunda figura, que está no verso seguinte, verso 2, o Senhor é a minha fortaleza. Literalmente, o Senhor é um lugar de segurança. Por isso, às vezes, a palavra é traduzida como refúgio, como fortaleza, como está aqui, e às vezes como elmo. Elmo é o capacete do guerreiro, tá certo? É aquilo que traz segurança. É a ideia exatamente a mesma. É o lugar seguro, a minha fortaleza. Nesse caso, a figura de linguagem assume quase que o papel principal. Por isso diz: o Senhor é a fortaleza da minha vida. E, novamente, a quem eu vou temer, se o Senhor é exatamente a fortaleza onde eu me encontro, o lugar seguro onde eu estou. Aquele que, na verdade, me guarda e me coloca num lugar de refúgio, de segurança, de fortaleza mesmo, de uma construção ou de rochas nas quais eu estou seguro de qualquer adversário. Deixe-me tentar explicar isso com uma experiência pessoal. Há vários anos atrás, quando eu ainda era professor de música, hoje acho que nem música mais eu sei, e quando eu, na realidade, trabalhava em uma banda escolar, eu vim participar de um concurso de bandas em São Paulo, na cidade de Bragança Paulista. O concurso acontecia, todas essas cidades aqui do interior de São Paulo faziam nos aniversários da cidade concurso de bandas, etc. E a banda que eu participava em Goiás veio participar do concurso. Era uma banda boa. Várias vezes ganhamos segundo lugar, sempre quando tinham 2 concorrentes. Então, nós vínhamos participar aqui dos concursos. Naquela ocasião, tocamos, e quando terminou de nos apresentarmos, eu era digamos assim, subinstrutor da banda. O instrutor pediu para que eu fosse com alguns alunos buscar o lanche, porque nós tomaríamos o lanche na praça onde estava acontecendo o mesmo evento. E eu fui com 5 alunos. Ao chegar ao local, já havia uma outra banda que já havia tocado e que estava lanchando no colégio onde estavam distribuindo o lanche. Eu entrei na cantina com os meus alunos para sair de lá com a caixa de lanche nos ombros, né? E o primeiro deles, né, o que, digamos assim, nem um pouco desastrado, ao sair, esbarrou numa ponta de lança onde estava a bandeira da banda que estava lá lanchando, e essa ponta de lança caiu e quebrou. O que bastou para o aluno dizer que ele tinha feito de propósito? Já imagino o que aconteceu. Começou uma batalha campal. A diferença é que estava eu e mais 5 alunos, todos fortes como eu, e do lado de fora, aproximadamente 200 pessoas. Eu puxei o aluno para dentro fechei a cantina, tranquei a porta. Ainda assim,
pela abertura onde servia o lanche, no balcão, eles começaram a tirar maçãs e peras, que atingiu inclusive uma senhora que trabalhava e que estava lá. Éramos aproximadamente os 6 e mais uns 3 funcionários, fechamos a porta e lá ficamos. E só saímos de lá quando a polícia chegou. Aquela cantina, aquele lugar, era o nosso lugar seguro. Fora de lá, não haveria segurança. Ele estava preservado porque eu estava naquele lugar. O que Davi diz é: o Senhor é esse lugar. É nele que eu, de fato, estou seguro. Ele é a minha fortaleza. É nele. A fortaleza da minha vida em quem eu, de fato, descanso. E é por isso que, estando nele, a quem eu vou temer? Não é o quê, é a quem. Nada temerei. Isso nos leva, claro, à terceira figura, logo depois. Você vai observar que o verso de número 3, e o verso 2 e 3, perdão, eles nos introduzem num outro cenário. Davi nos leva para olhar para um outro aspecto. Ele está dizendo aqui: quando os malfeitores, quando os opressores, quando os inimigos se levantam contra mim, quando eles, na verdade, estão dispostos a me destruir, literalmente, estão dispostos a devorar a minha carne, quando com crueldade eles querem, na verdade, me destruir, diz Davi, no verso 3, ainda que, e introduz o que nós conhecemos como hipérbole, né? Uma hipótese exagerada para nos dizer, ainda que um caso extremo. E qual é o caso extremo? Ainda que um exército se acampe, ainda que a guerra seja declarada contra mim. O que me chama a atenção é que ele diz, contra mim, não contra meu exército, não contra o reino de Israel. Ainda que seja somente eu a enfrentar todo um exército, ainda que seja somente eu, com todo um exército acampado ao meu redor, ainda que seja assim, nesse ambiente de guerra, eu nada temerei, porque o Senhor é quem de fato luta comigo. É o Senhor que está comigo. Ele é a minha segurança. E ninguém mais. Essa é a perspectiva. Não me atemorizarei, ainda que de fato ocorra. Quarta figura. Do verso 4 em diante, observe que o salmista introduz a ideia de estar na presença exatamente do Senhor por meio de uma figura. Se você quiser anotar na sua Bíblia, pode ficar à vontade. Uma coisa peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, verso 4. No seu templo, meditar no seu templo, verso 4, verso 5, ele me ocultará no seu pavilhão, que é templo, de novo, no recôndito do seu tabernáculo, que é mais uma vez aqui a figura do templo ou do tabernáculo, e é exatamente isso que ele diz, ele me elevar-me-á sobre uma rocha, e assim a minha cabeça será exaltada. Observe que em todos, isso no verso 6 também, no seu tabernáculo oferecerei. Em todos esses textos ele está se referindo ao templo e ao tabernáculo. Claro, o tabernáculo, a tenda, aonde, na verdade, a arca do Senhor permanecia, enquanto Davi era vivo, e era exatamente o templo, até que Salomão, filho dele, vai construí-lo. Mas templo e tabernáculo, meus irmãos, não é para ele, na realidade, simplesmente um lugar. É aonde Deus está presente, é figura da presença de Deus. É por isso que João, quando escreve o seu evangelho, vai dizer que o verbo se fez carne, e o verbo, literalmente, na língua grega, tabernaculou conosco. Esse verbo não existe no português. É por isso que nós traduzimos como o verbo habitou entre nós, mas o verbo, na verdade, não habita. Ele tabernacula, se pudesse usar essa expressão no neologismo. Ele, Jesus, é a presença de Deus entre nós. É isso que João está dizendo. Ele é essa presença que me traz a segurança. Ele está descrevendo exatamente isso. Eu quero habitar, eu quero morar na casa do Senhor para contemplar a beleza do Senhor. E contemplar beleza é ter prazer em conhecer quem Ele é, meditar nele. É isso que Davi está dizendo. A segurança procede da presença do Senhor, e tudo isso são figuras. Ele é a minha luz,
Ele é a minha fortaleza, meu lugar seguro. Ele é que está comigo quando eu tenho, maior que seja a batalha. Ele é a presença que me traz segurança. Em outras palavras, Davi está dizendo, o Senhor é a minha segurança. E eu não tenho outra. Não possuo outra. Não tenho mais ninguém em quem confiar. A segunda definição que ele dá de Deus, que começa exatamente no verso 7, nessa segunda parte do Salmo, segue na sua sequência para concluir exatamente com o verso 10, que é de suma importância. Você vai observar que são várias petições aqui nessa parte, todas elas têm a mesma conotação. Observe, verso de número 7. Ouve, Senhor, a minha voz, compadece de mim e responde. Verso 8, o meu coração me ocorre, buscarei o Senhor. E verso 9, não me escondas, o Senhor, da tua face, não me rejeites. Verso 9, não me recuses, ó Deus da minha salvação. Ou seja, não me abandone. Senhor, não me abandone. Não me rejeite, não vire a sua face, ou seja, não vire sua face de mim, mas, Senhor, não me abandone. É exatamente o pedido que ele faz. Senhor, de fato, seja o Senhor, na verdade, a receber-me, que eu, na verdade, não fique, de fato, ou como ele diz, excluído exatamente dessa condição, da presença de Deus, mas particularmente num sentido muito particular. Esses versos 7 e 9 nos conduzem ao verso 10, que eu gostaria de chamar a sua atenção para ele. Ele diz claramente, no verso 10, se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus não é apenas a minha segurança, mas Deus é o meu Pai. Eu não sei o quanto isso tem de peso para você, mas Deus é o meu Pai. Aqui, mais uma vez, ele trabalha com hipérbole. Ainda que meu pai e minha mãe, o que é impensado, me abandonem, ainda que isso aconteça, o Senhor me acolherá. A palavra acolher é como se nós... na verdade, uma expressão de trazer ao colo, de carregar. Claro, nós estamos falando de Davi, um homem adulto, compondo aqui um salmo já rei. Claro que era ele que, se o pai dele fosse vivo, era ele quem protegeria seu pai, Jessé, e não ele ser protegido pelo seu pai. Por isso não faz sentido necessariamente esse meu pai. É uma hipótese levantada por Davi. O que ele está dizendo é que o meu Pai verdadeiro é o Senhor. É Ele quem me acolhe. É Ele quem me traz no seu colo e me protege. Eu não tive a graça de poder crescer ao lado do meu pai. Na separação do meu pai e da minha mãe, aos 6 anos de idade, praticamente fui vê-lo novamente aos 18. Ele permaneceu morando em Cuiabá, constituiu nova família, e eu não tive essa oportunidade. Faleceu cedo. Também não tive muita oportunidade de convívio com a minha própria mãe, porque para sustentar a casa, com poucos filhos, 6, ela precisou muitas vezes morar fora, viajar, estar distante. Passei boa parte da minha vida sem a presença deles. Claro, muitas pessoas queridas passaram por minha vida, mas, meus irmãos, eu não tenho dúvida que nesta vida eu tive apenas um pai, que me acolheu sempre que eu precisei. É isso que Davi está dizendo. Por mais que seja impensado de você ter exatamente esse abandono, quem o acolhe, de fato, é o Senhor. Esta semana nós participamos aqui do ofício fúnebre do reverendo Rui Fábio, pastor que me antecedeu aqui na igreja, e pastor que eu substituí exatamente pela enfermidade que o levou.
E estando aqui no sepultamento, uma pessoa, seu concunhado, se eu não me engano, pastor também, dava testemunho acerca dele e do sonho dele. E o sonho que ele descreveu é que ele queria, pelo menos, ver os seus filhos, suas filhas, se casando. Ter o prazer de conduzir as suas filhas. Prazer que ele não terá. É porque na nossa razão, não somente a dele, mas a minha, a sua, principalmente você que é pai, está aqui, nós imaginamos que somos nós que garantimos a segurança dos nossos filhos. Somos nós que garantimos o seu futuro. E que sem nós, eles estariam talvez perdidos nesta vida. Eu espero que o seu filho tenha o verdadeiro pai. Porque você vai faltar. Porque você vai falhar. Porque você é incapaz de garantir a segurança do seu filho. É por isso que essas crianças que saíram daqui precisam crer em Deus, porque quando elas precisarem, o Senhor as tomará no seu colo. Se minha mãe e se meu pai me abandonarem, eu tenho absoluta certeza, diz Davi, que o Senhor me acolherá, porque Deus é meu Pai. A última figura que Davi nos dá neste salmo vem exatamente na sequência, no verso de número 11, principalmente. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa daqueles que me espreitam. E aí nos dá o contexto provável que, na minha opinião, não é específico, mas genérico até. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e que respiram só crueldade. E, na verdade, é importante esse texto, até porque conduzir pelo caminho, desculpe aqui, embora eu não queira contradizer a ideia de que Deus seja um Deus que não se preocupe com aspectos morais, mas nós simplesmente tratamos esse termo como se fosse uma espécie de moralidade. Deus me conduz num caminho em que eu peque menos, essa é mais ou menos a ideia, um caminho correto, então o Senhor me ensina a andar nesse caminho. É mais ou menos, entendo eu, a interpretação que fazemos nesse contexto, como se fosse essa a demonstração, pelo menos a preocupação. E claramente dentro de uma situação, e aí sim, dentro de uma perspectiva de um ambiente hostil. E se você me permite dizer, é exatamente isso que vivemos, um ambiente completamente hostil, que luta contra todos os princípios de Deus e que se opõe a tudo aquilo que diz respeito a Deus. Adversários, inimigos, pessoas que, na verdade, levantam falsos testemunhos, pessoas que querem devorar a minha carne. Então, Davi sabe que vive num ambiente hostil. E se você é uma pessoa sensata, você sabe que nós vivemos num ambiente completamente hostil. Em todo tempo, se as pessoas não querem causar alguma violência a nós fisicamente, querem, na verdade, furtar os poucos bens que possuímos, ou, quando não, querem destruir a nossa vida. E, em muitas ocasiões, essa hostilidade está dentro da nossa própria casa. É essa a condição. E Davi diz, neste ponto, que o Senhor há de me instruir. E aqui que está o detalhe. A palavra instruir tem na sua raiz exatamente a palavra Torá. É a mesma raiz. Torá é exatamente aquilo que lemos no Salmo 1, em que diz que o seu prazer está na lei do Senhor, na Torá do Senhor, na instrução do Senhor. Quando Davi escreveu o Salmo 1, ou quando foi escolhido, na verdade, o Salmo 1 para compor aqui este conjunto de salmos, abrir os salmos, claro, a ideia era que Torá não significa simplesmente o Antigo Testamento ou a lei dos judeus. Na verdade, a Torá significa a instrução de Deus. E é exatamente isso que esse texto nos lembra. Ou seja, que Deus é aquele que, de fato, me guia e me instrui. Deus é o meu instrutor. E Ele faz isso por meio da sua palavra, somente por ela. Permita-me dizer aqui mais uma vez, e com a licenciosidade do termo mais outra vez, mas permita-me dizer outra vez aqui que, na realidade, nós divinizamos os nossos sentimentos.
nós deificamos ou tornamos divinos, endeusamos a nossa intuição. Em geral, quando nós pensamos naquilo que é vontade de Deus, nós traduzimos isso com sentimentos. Aí nós costumamos dizer, eu sinto que o Senhor me disse que. Às vezes chegamos até mais a dizer, eu sinto, né? E porque eu sinto, o Senhor me disse que. Baseado no enganoso coração que eu possuo. A minha intuição, como o meu coração, é completamente enganoso. O que, na verdade, nos conduz é a palavra de Deus. Ou é Deus por meio da sua palavra. Essa palavra que temos aqui, exatamente isso que Davi diz. Senhor, me instrua, me guie, me conduza. Esta palavra, que como já sabemos, e não precisamos repetir, não precisa ser atualizada, porque ela já é atual. Desatualizado é quem está tentando ainda dar novas interpretações a uma palavra que não carece absolutamente de nenhuma atualização. Deus sempre será, e a palavra dele sempre será aplicada em cada versículo que lemos a Escritura, todos os dias da nossa vida, em todas as circunstâncias que temos. É por isso que, na verdade, eu gosto da forma como a nova versão transformadora traduz esse verso de número 11. Ao invés de dizer, ensina-me, Senhor, ele diz, ensina-me a viver. Ensina-me o teu caminho, é ensinar aquilo que eu não sei, que é viver. E é a palavra de Deus que me ensina a viver. E eu não sei quanto tempo será necessário para que eu e você compreendamos isso. Porque nós achamos que sabemos viver, nós já achamos que já temos todas as conclusões, nós somos tão bons nisso que damos até conselho para os outros de como eles devem viver a vida deles. Baseado nesse coração enganoso, nessa intuição pecaminosa que temos. Davi está dizendo, Senhor, eu te peço que por meio da tua palavra me ensine a viver, porque eu não sei. Me ensine. Como eu devo viver, porque o Senhor é o meu guia, o Senhor é o meu instrutor, o Senhor é quem me dirige, o Senhor é quem faz os meus caminhos, o Senhor é quem torna a minha vereda, o meu caminho plano, que retira os obstáculos, que me ensina como agir em ambientes hostis, porque caminho eu devo seguir de tal forma que ele seja luz e não seja trevas, é o Senhor quem faz isso. O Senhor é a minha segurança, o meu Pai e o meu guia. Essa é a conclusão do Salmo. A pergunta é, o que você vamos fazer com isso? Ao final de contas, o que isso tem a ver com as circunstâncias que nós estamos vivendo? Para início de conversa, se me permitem aqui a sinceridade, as circunstâncias que vivemos são menos importantes do que quem Deus é. Não importa quão grave, complexa, difícil e até insolúvel ela seja. É menos importante do que aquilo que Deus é. Você está aflito, está angustiado, traz problemas, tem ansiedade, há problemas nas suas mãos que não estão sob seu controle, você não sabe o que fazer, pois bem, seja bem-vindo. Isso é ser humano. Nossa circunstância de vida tem menos importância do que saber quem Ele é. E é exatamente isso que Davi diz. O Senhor é a minha luz. Ele é a minha segurança. Ele é o meu Pai que me acolhe. E é Ele que me guia, me dirige, me ensina. Por isso, esta é a confiança. O que fazer diante disso? O próprio Davi diz para si mesmo novamente, ele deixa de falar na segunda pessoa, volta agora para a terceira pessoa, exatamente no verso final, no verso 14. E veja bem, ele diz, espera, como se dissesse para si mesmo, como se dissesse para a sua alma, ou como se dissesse para todos aqueles que por meio dele ouviriam esse mesmo testemunho, dizendo para si, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Palavras importantes que nós encontramos quando Deus instrui Josué e diz a Josué o quê? Ser forte e... É isso aqui. Ter bom ânimo e fortifique-se. É a mesma coisa.
é o mesmo termo usado, é a mesma perspectiva, ou seja, seja corajoso ou tenha bom ânimo, não desanime, não desanime, porque o Senhor é a tua luz, e o Senhor é a tua salvação, porque o Senhor é a fortaleza da tua vida, porque se teu pai e tua mãe te abandonarem, o Senhor te acolherá, porque se um exército se acampar em torno de você, você não terá temor nenhum, porque tem bom ânimo, porque é o Senhor. É essa a perspectiva. Fortifique-se, fortaleça, obtenha força, como diz Paulo nas suas cartas, ele diz que nós devemos ser fortalecidos na força do seu poder, ou seja, na força do poder de Deus, não no nosso poder, porque não temos, mas no poder dele eu posso ser fortalecido. Exatamente assim ele descreve, ou seja, fortaleça. Ou, em resumo, espera pelo Senhor. Esperar pelo Senhor não é aquela ideia nossa de cruzar os braços e sentar na sala de espera até que alguma coisa aconteça. Nós não estamos aqui numa clínica para consultar os nossos olhos, né? Então não é se sentar simplesmente e esperar. O que, na verdade, ele diz é: coloque a sua esperança em. Esperar é realmente depositar a esperança nele. Não é esperar que alguma coisa aconteça, mas é confiar nele. Porque ele é a minha luz. Ele é a minha salvação. Ele é a fortaleza da minha vida. Por isso eu espero nele. A minha força se renova no poder dele. E o meu bom ânimo é a minha coragem para viver esta vida com ele. São esses os imperativos que Davi diz à sua alma, e eu espero que você diga a sua. Que você possa confessar como Davi e declarar para você mesmo: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Eu espero que agora, quando vamos sair para enfrentar uma vida, uma semana de dificuldades, problemas, aflições, preocupações, ameaças, também de alegrias, realizações e muitas outras situações da vida, eu espero que você possa dizer, como o próprio Davi diz, aqui no verso 13. Se você quiser, por favor, leia comigo, em voz alta. Leiamos juntos, verso 13, do Salmo 27. Nessa confissão que Davi faz à sua própria alma. Por favor, leia se puder. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A terra dos viventes é aqui. E ele está dizendo: eu creio que verei a bondade do Senhor. Eu espero que você creia, que esta semana você veja essa bondade. Que você creia. Que você não terminará esta semana sem que tenha contemplado a beleza do Senhor, meditado em quem Ele é e declarado que você, de fato, verá a sua bondade em sua vida. Por quê? Por uma única razão: porque Ele é a minha luz, a minha salvação, a minha fortaleza. E quantas figuras de linguagem podemos nós pensar para descrever aquilo que é infinito? O meu Pai, que me acolhe e que vai me ensinar a viver esses próximos dias, por meio da sua palavra. Eu espero que você, como Davi, possa declarar com confiança esta mesma verdade. Quero convidar a nossa equipe para que cantemos mais uma vez.